São Francisco Borgia. Inspire-se em uma época de reis e nobres, onde o poder e a glória do mundo pareciam dominar todas as esferas da vida. No entanto, em meio a esse cenário, surge a figura de São Francisco Borgia, um duque que abandonou todos os prazeres terrenos para seguir um caminho de virtude, humildade e entrega total a Deus. Nesta narrativa inspiradora, vamos mergulhar na vida de um homem que trocou títulos e riquezas por um profundo amor a Cristo e uma fé inabalável. Vamos conhecer a jornada que o levou a ser um exemplo tanto para leigos quanto para religiosos, um verdadeiro farol de esperança e devoção em meio às vaidades da vida. Fique conosco e descubra o que levou este nobre a abraçar a vida religiosa e a alcançar a santidade. No dia 3 de outubro, a Igreja celebra São Francisco de Borja, que entrou para a glória em 1572. São Francisco de Borja, terceiro superior-geral da Companhia de Jesus, é um modelo raríssimo de virtudes tanto para leigos quanto para religiosos. Nascido em 1510, na cidade de Gandia, que deu nome ao condado, era filho de João de Gandia, terceiro duque de Gandia, e de Joana de Aragão, neta do rei Fernando. Desde cedo, demonstrou grande inclinação para as coisas de Deus e um profundo amor à virtude. Seus pais dedicaram-se a proporcionar-lhe uma educação exemplar, fundamentada nos princípios religiosos. Para isso, escolheram os melhores mestres, convictos de que uma sólida formação na infância tem um impacto decisivo sobre toda a vida. Aos 10 anos, Francisco enfrentou uma dura prova com a grave doença de sua mãe. Recolhido em oração no quarto, chorou abundantemente, rogando a Deus que poupasse a vida materna. Como forma de intensificar suas súplicas, sujeitou-se a mortificações. No entanto, Deus quis o sacrifício da vida de sua mãe. Aos 17 anos, Francisco foi enviado à corte do imperador Carlos V. Em meio às tentações e perigos que o cercavam, manteve intacta sua pureza, o que se deve à recepção frequente da Eucaristia, à devoção à Santíssima Virgem e ao espírito de penitência que sempre o acompanhou. Deus, em sua providência, concedeu a Francisco uma extraordinária simpatia da parte do imperador e de sua esposa. Através da imperatriz, Francisco casou-se com uma dama de honra, conhecida por suas elevadas virtudes, e foi elevado por Carlos V à dignidade de marechal, recebendo o título de Conde de Lombay. Apesar da nobreza e dos altos cargos, Francisco demonstrava uma moderação admirável. Sua vida era pautada pela oração, trabalho e recreação, sem excessos. Era inimigo do jogo, afirmando que este trazia 4 perdas, de dinheiro, de tempo, de piedade e de consciência. Também repudiava a leitura de livros frívolos, preferindo obras piedosas e religiosas, sobre as quais dizia: "A leitura de livros piedosos é o primeiro passo para uma vida mais santa." Seus únicos passatempos eram a música e a caça, atividades que praticava com moderação, sem se afastar das práticas de mortificação. Contudo, Deus foi progressivamente distanciando Francisco das vaidades do mundo, permitindo que ele sofresse diversas enfermidades, o que aumentou seu desgosto pelas coisas mundanas. O acontecimento que mais marcou sua vida e consolidou seu desdém pelo mundo foi a morte da imperatriz Isabel, famosa por sua beleza. Francisco, cumprindo ordens imperiais, teve de transportar o corpo da imperatriz para o mausoléu em Granada. Quando o caixão foi aberto, o que se apresentou foi um cadáver em avançado estado de decomposição, exalando um cheiro insuportável. Toda a beleza da imperatriz havia desaparecido. Profundamente impressionado, Francisco, ao voltar para casa, prostrou-se diante do crucifixo e exclamou: "Não, meu Deus, não mais servirei a uma criatura que a morte possa arrebatar." Naquele momento, fez o voto de entrar para uma ordem religiosa, caso sobrevivesse a sua esposa. Ele frequentemente dizia: "E a morte da imperatriz ressuscitou-me da morte." Ao retornar de Granada, Francisco foi nomeado vice-rei da Catalunha. Embora relutante, aceitou o cargo, mas viveu como um monge, mesmo exercendo as funções de vice-rei. Foi um verdadeiro pai para seus súditos, que tinham livre acesso ao palácio. Sua administração foi justa e piedosa. Recebia a comunhão a cada 8 dias, ao ouvir rumores de oposição à prática da comunhão frequente, dirigiu-se a Santo Inácio de Loyola, em Roma, pedindo-lhe orientação. Santo Inácio confirmou Francisco na prática da comunhão semanal. Nesse meio tempo, faleceu seu pai, e Francisco herdou a administração do condado. Contudo,
isso não alterou seu modo de viver. Pouco depois, sua esposa, tão virtuosa quanto ele, adoeceu gravemente. Francisco rezou para que Deus lhe poupasse a vida, mas suas orações não foram atendidas. Lembrando-se do voto que havia feito, tratou imediatamente de cumpri-lo. Após consultar a Deus em suas orações e ouvir o conselho de seu confessor, decidiu ingressar na Companhia de Jesus, recém-fundada por Santo Inácio. Com a permissão do imperador, Francisco renunciou ao condado e ingressou na vida religiosa, dedicando-se inteiramente ao serviço de Deus. Santos do Martirológio Romano celebrados hoje. Em Colônia, o martírio de São Gerião e de mais 300 cristãos que morreram vítimas da perseguição de Maximiano. Em Bonn, na Alemanha, os mártires Cássio e Florêncio, juntamente com um grande número de companheiros ano 260. Em Ceuta, o martírio do franciscano Frei Daniel e 6 confrades no ano de 1227. São Francisco Borgia, rogai por nós. Oremos, Deus, que escolheste São Francisco Borgia para guiar os seus irmãos ao caminho da salvação eterna, concedei-nos, por sua intercessão, imitar seu exemplo de humildade e total confiança em vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.